visão de relacionamentos, a visão de ser igreja. E nós temos falado sobre isso quanto a ser uma igreja de propósitos. Nós vamos encerrar nessa noite, inclusive, o desafio sobre ser uma igreja de propósitos. Nós desejamos, nesses 42 dias, orar, nós desejamos buscar a face do Senhor, nós desejamos a unção do Espírito Santo sobre todos nós, aqueles que pegaram o bonde andando, aqueles que vão conseguir pegar alguma coisinha, os reflexos da graça de Deus, deseja alcançar a todos, e que você alcance, que você veja, que você descubra o propósito que Deus tem para a tua vida. Nós estamos entendendo a despeito de uma vida com propósitos, e são 5 áreas específicas que nós temos trabalhado nessa série de estudos. A gente vai colocar o slide aqui para todo mundo poder acompanhar as 5 áreas de propósitos que é relevante para que você entenda que é um processo, para você entender a vontade de Deus para a tua vida quanto à adoração, quanto à comunhão, quanto à transformação, quanto à cooperação e à missão. O próximo slide, você precisa entender que você foi criado para glorificar a Deus em adoração. E que você, no começo desse processo, você é um bebezinho, que você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Na comunhão, você entende que você foi formado para fazer parte de uma família, a família de Cristo. E você precisa aprender a conviver com essa família. Nessa família você é transformado, você entende que você foi planejado para ser como Cristo, através do discipulado, do culto, da comunhão, do bate-papo, da conversa, em que haverá uma interação através da palavra de Deus e do Espírito Santo que vai produzir isso. Semana passada nós vimos o propósito da cooperação, que nós fomos moldados e temos sido moldados desde criança, desde o ventre de nossas mães. A palavra de Deus diz isso, aos escolhidos, àqueles que responderam positivamente à fé, eles estão cooperando, estão sendo moldados para servir, e como servos com seus dons e talentos e recursos. E hoje nós vamos terminar a série falando que você tem que entender, você tem que ter o senso de chamado. Você foi chamado para cumprir uma missão. Esse chamado não é apenas um chamado para um sacerdote, não é apenas um chamado para um líder espiritual, mas que é um chamado para todos de comunicar de modo alegre e contagiante a nossa fé em Cristo. Então continue dando esses passos. Alguns textos bíblicos que devem mexer com você quanto à missão, quanto ao propósito de que Deus chamou para você para cumprir uma grande tarefa. Por exemplo, João capítulo 17, versículo 18. Assim como o Pai me deu uma missão no mundo, disse Jesus, assim como o Pai me deu uma missão no mundo, eu dei a vocês uma missão nesta vida, disse Jesus. Aquilo que ele recebeu do Pai, como uma missão, criando uma ponte para que todos os seus seguidores tenham o senso do modo como Cristo recebeu a responsabilidade e a autoridade de uma missão no mundo. Aqueles que creem nele são impactados, transformados, estão cooperando em comunhão, em adoração, e todos aqueles propósitos entenderam que também receberam uma missão. Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos. O ide, no plural do vão, todos, àqueles que receberam uma mensagem de Cristo para fazerem discípulos. E nós veremos que a missão, ela é muito mais além do que treinar você
E esse tem sido um dos erros da religião, igreja, evangélica, católica, seja qual for, que é treinar os fiéis a entrarem num padrão de tradições, de usos e costumes, de regras infindáveis, de rituais, de práticas, que em sua essência não tem nada a ver com o portanto, vão e façam discípulos. Assim como também Atos 20, versículo 24, adorei a versão da interpretação da versão A Mensagem, de Eugene Peterson. Leia comigo, Atos 20, 24, o que mais me interessa, obrigado querida, o que mais me interessa é terminar o que Deus começou. Paulo, o apóstolo Lucas escrevendo em Atos, falando sobre Paulo, Paulo dizendo, o que mais me interessa, o que mais me importa é terminar, é completar o que Deus começou. A tarefa que o Senhor Jesus me deu, de fazer que todos os quais me encontrem tomem o conhecimento da extraordinária graça de Deus. A experiência de alguém que teve um impacto tão grande com Deus, que ele deseja terminar aquilo que Deus começou nele e através dele, de concluir, de levar esse conhecimento extraordinário da graça de Deus. Essa é a nossa missão. Agora, qual é a essência dessa missão? A essência dessa missão, no cerne do coração do Evangelho, não é preparar você para que você fique craque de como vir na igreja, de como se portar no culto, de como responder ao ritual, a hora de levantar a mão, a hora de sentar, a hora de algum tipo de manipulação. Não. A essência da nossa tarefa, a essência da nossa missão, não é treinar você para você se tornar um bom membro da Reviva, um bom membro de uma igreja evangélica. Não. Fazer com que você passe por todos os passos da evangeliquez, da igreja evangélica protestante, ou seja qual for a denominação, em que vai levar você a todos os passos até você se tornar um dizimista. Aí quando você chegar lá, olha, alcançamos o nosso objetivo. Absolutamente não. Porque é uma consequência natural que isso vai produzir em você um desejo, como Paulo disse, que seja uma vontade do teu coração, ser e fazer o que a Bíblia pede. Mas em essência, a missão que Deus nos deu é a despeito de um evangelho que não é uma informação, mas uma notícia. Em que a Bíblia não é uma enciclopédia, ela é uma história. E notícia a gente espalha, e história a gente conta. E eu quero convencer você, membro da Reviva, você que está conhecendo a nossa comunidade, a que a sua missão é que você conte a história de quem é Jesus para você. Que você saiba contar de forma precisa o que aconteceu na tua vida, quando você se encontrou com Ele. Que você precisa aprender a dar a boa notícia, diante de tantas péssimas notícias que o mundo escancara todos os dias, nos jornais, na internet, na televisão. O mundo está um caos, estamos à beira da falência como seres humanos, às portas da volta de Cristo. O mundo jaz o maligno, em meio a guerras, conflitos, tensões, tristezas, lutas e pesares. Nunca como na história da humanidade, pessoas
com tantas síndromes, com tantos receios, com tantos medos, com um futuro incerto. E nós temos uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia que precisa ser espalhada. A Bíblia não é uma enciclopédia de regras que a gente vai tentar fazer você decorar, não. Ela é uma bela de uma história que você precisa contar para você, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus vizinhos, para os seus amigos. E sabe qual é a história? A história se resume em Mateus 11, versos de 28 a 30, que adorei também na versão da mensagem de Eugene Peterson. Acompanhe comigo. Vocês estão cansados e sobrecarregados de religião? Venham a mim, disse Jesus. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. É isso que a gente precisa aprender a contar. É essa notícia que a gente tem que aprender a dar. Caminhem e trabalhem comigo, disse Jesus. Observem como eu faço e aprendam da graça. Eu não vou lhes impor a vocês nada que não seja muito pesado ou complicado demais. E como a igreja, a religião está complicando e botando um peso nas costas das pessoas. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e com leveza. Essa é uma versão da tradicional: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu, disse Jesus, vos darei descanso, porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado. No entanto, se essa história de que o Cristo faz um convite aos cansados, aos sobrecarregados, a terem vida e a recuperá-la, a caminharem com Ele, a aprenderem dEle, o que está acontecendo com o cristianismo de pessoas cansadas, de pessoas esgotadas? Que Cristo é este que não tem sido a fonte de água viva? Em que a nossa missão, então, é proclamar esse Cristo, restaurando a visão de que a igreja é um lugar de acolhimento, porque nós somos a família de Cristo. E se Cristo está no nosso meio, e se estamos aprendendo a rejeitar as práticas das tradições religiosas que têm sido um peso sobre as vossas costas, dos nossos irmãos que nos acompanham, e desta mensagem que vai chegar ao perdido, ao cansado, ao oprimido, para que ele ouça essa mensagem, para que ele ouça esse recado de Deus, para que ele ouça essa boa notícia. A má notícia é que o mundo jaz o maligno e está vivendo sob opressão, sobre injustiças, sobre corrupção, sobre conflitos, mas que em Cristo e a igreja dele é o agente ativo de Deus de acolher pessoas cansadas, oprimidas e sobrecarregadas. E a essência da nossa missão, então, é preservar esta mensagem e divulgar esta mensagem, contar esta mensagem. Amados, a nossa missão é de que nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem. Essa mensagem está em nossas mãos, e mais do que em nossas mãos, em nossas Bíblias, esta mensagem deve estar queimando em meu coração. Agora, como essa mensagem vai queimar e arder no coração dos perdidos, se ela não está queimando em você, em mim? Essa mensagem do vinde a mim. Eu tenho nas mãos aquilo que você precisa para saciar a tua sede, para matar a tua fome, para cuidar das suas feridas, para tratar as suas dores.
E nós temos uma mensagem. Temos uma mensagem. Primeiro, nós temos uma mensagem aos perdidos. A primeira parte de Mateus 11, 28, leia comigo, de novo, quando a ênfase lá. Vocês estão cansados e sobrecarregados de religião, de tradições humanas? Vocês estão cansados de uma espiritualidade falsa, vazia, que não muda as nossas vidas, de um amontoado de regras, que mais causa peso e sobrecarga sobre mim, que causa mais confusão sobre a minha vida, sobre o meu coração? Vinde a mim, disse Jesus, andem comigo e vocês vão recuperar a vida que outrora estava perdida. Eu vou vos ensinar a ter descanso de verdade. Então Jesus diz, caminhem e trabalhem comigo. Amados, quantas pessoas estão sem rumo nenhum nesta vida? A nossa geração ela é marcada por pessoas que têm muita informação, mas não sabem desenvolver o seu próprio conceito de vida. São pessoas que estão lotadas de informações, mas que estão perdidas. Elas são guiadas por Google. Respostas rápidas, vazias, jargões e frases feitas, que ela só tem impacto na boca de um coaching lá fora, mas que ela não causa o verdadeiro impacto e mudança que você e eu precisamos. Quantas pessoas estão assim perdidas? Quantas pessoas? A igreja, que deveria ser um lugar de compartilhar uma mensagem clara e simples, tem sido um espaço de confusão, medo e distorções. Porque não tem sido pregado o evangelho claro, puro e simples, do Cristo que morreu na cruz e ressuscitou para salvar uma humanidade que está perdida. De pessoas que estão sem rumo. Ao invés de libertar a religião, tem aprisionado pessoas. Em vez de trazer graça e restauração, a religião da tradição humana, com suas heresias e mentiras, estão aprisionando mentes, ao invés de libertar e trazer a salvação. Quantas pessoas estão iludidas pelo mercado da fé, por promessas de profetadas, que tiram não da Bíblia, mas de qualquer lugar da sua própria cabeça, invenções de um coração humano falível, corrupto, de um coração enganoso, que tem enganado pessoas. E quantas pessoas estão perdidas, e nós temos a mensagem para estas pessoas. Nós podemos recuperar a vida para essas pessoas quando elas ouvirem. É simples, vão a Cristo, o Nazareno maldito, crucificado naquela cruz, no meu e no seu lugar, por causa do meu e do seu pecado, que nos condenou à morte, que nos condenou a este mundo de trevas, que nos condenou a este mundo de conflitos, de guerras, que nos condenou a esse mundo de prisão, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio trazer libertação e salvação. Nós temos essa mensagem aos cansados e sobrecarregados. Nós temos. E ela deve estar não nas nossas mãos, mas no nosso coração, para que primeiro ela produza em nós esse alívio, essa cura, essa restauração, primeiro em nós, para que nós sejamos Bíblias vivas a serem pregadas às pessoas lá fora. Nós temos uma mensagem também aos excluídos. A igreja tem uma mensagem aos excluídos, não apenas aos perdidos em seus delitos e pecados, aos perdidos confusos pela religião da tradição humana, mas também uma mensagem aos excluídos. Veja a segunda parte do versículo 30 lá de Mateus 11. Observem como eu faço, aprendam da graça. E Jesus diz,
eu não vou impor sobre vós nada que seja pesado demais. Sejam meus companheiros e aprendam a conviver e a viver com liberdade e leveza. Na época de Jesus, ele enfrentou uma sociedade religiosa mascarada de retidão por leis e tradições humanas, onde os escribas, os fariseus, impunham sobre os fiéis uma prática de peso, de cumprimento de leis infindáveis, do cumprimento de regras humanas, de tradições humanas, de moralismos e legalismos que eles mesmos não conseguiam perfeitamente cumprir. Tanto que o próprio Senhor Jesus disse: por que que vós, falando aos escribas, aos fariseus, estão preocupados com o cisco no olho do teu irmão, sendo que há uma trave? Em que o próprio Cristo denunciou uma religião excludente, uma religião que afastava as pessoas da graça de Deus, sobrecarregando pessoas que estavam fora, não da mensagem de Deus, mas dos padrões daquela religião. E hoje em dia não é diferente. E que nós tenhamos a convicção e a coragem, assim como os discípulos de Jesus lá em Atos, de oferecer na nossa comunidade um espaço de transformação, um espaço de comunhão, um espaço de convívio, de cooperação para essa missão. Um espaço em que, pelo amor pregado na cruz e pela esperança da ressurreição de Cristo, que vai transformar e impactar vidas. E sabe como Cristo fez isso? Sabe como Ele confrontou as trevas? Sabe como Ele venceu as trevas? Sabe como Ele venceu a religião das trevas? Sabe como Ele confrontou e venceu a morte, o pecado, com as armas da fé, da esperança e do amor? Nós podemos praticar todas as boas obras da religião, mas como disse Paulo lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Assim permaneçam então agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Dentre eles, o maior é o amor, que traz para perto e não separa, que soma e não divide, que não mais pesa uma mão de julgamento, mas que oferece uma mão de graça, de perdão e de misericórdia. Quantas pessoas estão machucadas? Quantas pessoas na nossa geração estão feridas, magoadas, chateadas, entristecidas por duas realidades. A primeira, por uma sociedade preconceituosa. Nós nascemos e vivemos, aprendemos de berço a sermos moldados por uma cultura preconceituosa. O que é preconceito? Você tira a preposição pré, você tem conceito. O que é um conceito? Aí é aquilo que a gente volta lá na introdução. Uma geração de pessoas que tem muita informação, mas não sabe definir um conceito. Um pensamento. Conceito é uma ideia. É um pensamento sobre alguma coisa. Qual o conceito que eu tenho sobre esporte? Qual o conceito que eu tenho sobre família? Qual o conceito que eu tenho sobre fé? Qual o conceito que eu tenho sobre sexualidade? Mas as pessoas da nossa geração estão machucadas por uma sociedade de pré-conceito. Eu quero dar um exemplo de comparação. Muitos cristãos, crentes evangélicos, que são zombados pela sua fé, assim como homossexuais são perseguidos por sua escolha, agredidos, física, moral e eticamente falando. Ambos são agredidos, sendo hostilizados de forma precipitada
por suas escolhas. E está certo? Agressão? Por preconceito? Seja ele moral, ético, ou fisicamente falando, como a gente tem visto? Seja crentes sendo perseguidos, hostilizados, ou alguém que tomou uma decisão a despeito da sua sexualidade. Nascemos em uma época que fomos forçados a nos defender agressivamente por preconceitos que nem entendemos com clareza como defini-los. E esse comportamento é resultado de uma sociedade perdida, confusa e amedrontada, porque ela não tem as respostas. E os homossexuais não estão entrando mais nas nossas comunidades porque eles estão sendo agredidos por nós. Pessoas que vivem no mundo, pessoas que tomaram decisões de viverem nas trevas, nos pecados, nos bares da vida, nas drogas. Essas pessoas precisam de Cristo? Ou só nós? Mas elas não vão entrar nas nossas comunidades porque nós estamos as agredindo. Digo de modo geral, não a Igreja Reviva, porque inclusive nós estamos construindo uma visão a despeito de receber inclusive essas pessoas machucadas por uma sociedade preconceituosa. E em segundo lugar também por uma religião que persegue. Quantas pessoas desigrejadas, feridas, machucadas, porque conviveram em igrejas, em religiões, em lugares que tornaram essas pessoas esgotadas, por conviverem num lugar extremamente tóxico. Pessoas que foram amaldiçoadas por pastores que advogam serem donos da verdade, por líderes ditadores, pessoas que precisavam de cura, de amor e de graça e foram maltratadas em nome da fé. Pessoas que foram expulsas e afastadas da amável comunhão do povo de Deus. Não por causa do pecado contra Deus, mas porque essas pessoas não se adequaram e não se submeteram àquele autoritarismo religioso. Foram punidas por não aceitarem as regras. Pessoas que foram manipuladas, usadas, abusadas e estão decepcionadas com a igreja, decepcionada com o pastor, decepcionada com o evangélico. Essas pessoas estão perdidas e excluídas à margem da fé, pois elas não foram devidamente curadas e amadas. Onde o evangelho do perdão e da maravilhosa graça não se manifestou. Qual a sua experiência diante disto? Você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Você já está na Reviva há mais tempo, você é membro da Reviva. Você está aqui e vai ser batizado. Qual tem sido a sua experiência de acolhimento ou de exclusão? Você se sente mais perdido ou achado? Acolhido, amado ou julgado? Talvez por olhares, gestos, que são suficientes para dizer que talvez você não é bem-vindo na comunidade da fé. Ou que talvez por onde você passou você se sentiu assim. E o vinde a mim
tem sido um paradoxo para você. Porque você se sente só, chateado, magoado, ferido, feridas expostas, precisando de pastoreio, de amigos, de parceiros, para poderem caminhar juntos. Essa é a igreja dos meus sonhos. Um lugar de cura, um lugar de acolher os que estão sendo perseguidos pela religião ou oprimidos pela exclusão de uma sociedade preconceituosa. Isso não significa absolutamente que nós vamos negociar os valores da nossa fé. Continuaremos dizendo que pecado é pecado, que homossexualismo é errado, assim como pastores manipuladores também. Falaremos a verdade em amor, porque Pai verdadeiro é esse que ama, que não corrige os seus filhos e os conduz a um lugar de veredas, de jardim florido, de um rio, de águas límpidas, de uma fonte inesgotável de água viva. Que Deus é esse que não fará isso por nós? Uma vida com propósitos deve nos levar a essa missão. Nós temos uma mensagem de acolhimento. De acolhimento. Porque as pessoas precisam. Eu sei que você precisa de um abraço. Eu preciso de um abraço. Nós precisamos de amor. Chega de condenação, de juízo, de competitividade, de correr atrás do vento. A vida não faz sentido nenhum se nós não compreendermos o maior propósito que Deus tem para nós, que é curar a nossa alma ferida e produzir em nós uma comunidade de amor, uma comunidade de paz. Eu quero concluir com algumas aplicações finais. Como nós podemos restaurar, então, essa visão de uma igreja acolhedora? Como? Como nós podemos? Como que eu posso te convencer a continuar aqui, a despeito da possibilidade de você ser uma pessoa muito melhor, porque nós vamos cuidar de você, nós vamos amar você até o fim, a sua família, seus filhos. Que a redenção da graça de Cristo vai alcançar você e te conduzir juntos como uma comunidade, porque juntos somos mais fortes, juntos a gente vai mais longe. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo e seguiremos firme com Ele até o fim. Eu quero terminar com Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito começa com o quê? O fruto desse grande jardim, a história do Evangelho que nós falamos. Nós temos uma mensagem, a nossa missão é espalhar uma notícia e contar uma história. Essa história começa lá no jardim, Jardim do Éden, um lugar florido, cheio de flores e frutos, em que a palavra de Deus diz que o próprio Deus ia em comunhão com Adão e Eva, no tardar do dia, um momento maravilhoso. Mas nós caímos, nós nos desviamos de Deus, Deus nos expulsou daquele jardim, e em Cristo nós fomos chamados de volta a sermos como um jardim, onde Deus vai semear o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há peso da lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O primeiro fruto do Espírito é o amor, que traz consigo paz, paciência,
amabilidade, bondade, domínio próprio, fidelidade, mansidão. São essas características que Deus está produzindo numa comunidade acolhedora, numa comunidade terapêutica, numa comunidade de cura, de restauração, porque aqui é a família de Cristo. Aqui Ele está. E se somos discípulos que estão de fato desejosos a conhecer esses propósitos, o propósito da nossa missão é compartilhar essa notícia de que há um fruto, o fruto do Espírito, que produz amor, perdão, graça, paz, alegria, tão carentes em nossa época. A nossa missão é restaurar a visão de que a igreja é um lugar de acolhimento. Aqui nós queremos e devemos curar feridas e não produzi-las. O nosso papel é esclarecer e não ofuscar a verdade do Evangelho e o entendimento tão claro, puro e simples, do que Deus quer de você. A Reviva nasceu para ser um lugar de recomeço, de renascimento. Reviva. Um broto, machucado, uma árvore que foi tolhida. Você é parte de uma história de árvores que foram tolhidas por uma religião falsa, por pessoas que estão sedentas por poder, por um sacerdócio que torna o mercado da fé mais importante do que uma graça, maravilhosa graça que transforma sem pedir nada em troca. Porque não há nada que nós possamos trocar com Deus. O que temos em nossas mãos para oferecer ao Deus eterno em troca? Não há possibilidade de mercadejar fé. Não há. É graça. Tão somente graça. Se estamos aqui, vivos, cremos na salvação e na graça que tem redimido as nossas almas, não é porque merecemos, é nos méritos de Cristo. Por isso nós queremos ser, então, esse espaço para receber e amar pessoas feridas e machucadas, assim como nós chegamos aqui. Ou talvez como você está aqui agora, e você precisa de ser amado, cuidado. E esse aconchego do acolhimento, do tempo, vai curar você. Creia nisto. Porque nós queremos ser esse jardim onde nós semeamos e colhemos o fruto do amor, da graça e do perdão. Um lugar de hospitalidade. Um lugar seguro e confiável para você poder compartilhar as suas dores e pesares. Um lugar confiável para pessoas que estão como gato escaldado, desconfiados, ariscos e amedrontados, e com razão por tudo que já sofreram lá fora. Nós queremos ser um oásis num deserto religioso para você, tá bom? Queremos ser um oásis, um lugar de alívio e de paz, um lugar para as pessoas beberem água fresca, fresquinha, para saciar a sua maior sede, para você poder encontrar aqui alimento de verdade, para fortalecer a sua fé. Pois nós entendemos que nós somos um sinal alegre e contagiante do reino de Deus passando por nós. Essa é a nossa missão. Vinde a mim, disse Jesus, e vocês terão alívio. A ideia não é te botar mais peso sobre as costas. Você já está com um peso muito grande, não é verdade? São tantas lutas, tantas dores. Nós não queremos impor sobre você mais peso. A bem da verdade, nós estamos trabalhando com tudo que nós somos como igreja para tirar peso de você. Aceite o convite.